Nós vamos continuar na sequência de estudos sobre o que cremos sobre as Sagradas Escrituras. A base da nossa fé está toda na Escritura. E então, cada domingo está sendo destrinchado um pouquinho mais o que isso significa, o que é que nós cremos a respeito da Escritura. E hoje nós vamos tratar de 2 pontos. Diz que nós reconhecemos que há algumas circunstâncias concernentes à adoração a Deus e ao governo da igreja que são peculiares às sociedades e costumes humanos e que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as normas gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Na confissão de fé que nós estamos estudando, que a nossa comunidade adotou, isso é reconhecido não só na nossa confissão de fé, há várias outras confissões que dizem basicamente a mesma coisa, que há certas coisas onde a Bíblia não fala claramente. São alguns exemplos. Hoje nós vamos participar da ceia. A palavra, a instituição do sacramento da ceia é muito claro. Mas quantas vezes, de quanto em quanto tempo deve ser celebrada a ceia, isso a palavra não diz. Então isso é um pequeno exemplo de que é uma circunstância referente à adoração a Deus e ao governo da igreja já é outra coisa, mas sobre a adoração a Deus, como é que nós devemos adorar o Senhor, quantas vezes nós temos por costume, uma vez por mês, celebrar a ceia. Há outros irmãos que entendem que eles fazem todas as reuniões, ou uma vez por semana. Isso não há restrição propriamente, não há uma orientação clara justamente por isso. Essas coisas devem ser orientadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. O que é a luz da natureza? É a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de raciocinar. Então, há várias coisas. Por exemplo, quanto tempo deve durar um culto? Isso você não vai achar dentro das Escrituras uma orientação. Não existe. Então, é a questão da prudência, do bom senso cristão. Quantas vezes a igreja deve se reunir durante a semana? No domingo, quantas vezes? Nós optamos por 2 vezes no domingo. Pouco tempo atrás começamos, né? Era 1 vez por domingo. Não há uma coisa que proíba ou que oriente. Durante a semana, quantas vezes? Cada dia se reunir, isso já não é uma coisa prudente. Isso aí já sobrecarrega os irmãos, né? Então tem que usar a inteligência, o bom senso que Deus dá para estabelecer essas coisas. E a questão do governo da igreja, também quantos presbíteros a igreja deve ter. Não há uma orientação clara. Nós aqui optamos por 4 presbíteros. Quantos diáconos? Também não há uma orientação quanto a isso. Então é uma questão na questão do governo da igreja, da orientação que é seguida, que deve ser, então, deve-se usar o bom senso. Essa, em resumo, é isso, é essa a ideia, né? E a segunda coisa onde eu vou me demorar um pouco mais hoje de manhã, na Escritura, nem todas as coisas são igualmente claras, nem igualmente evidentes para todos. Isso é um fato, isso é uma declaração. Nem tudo é igualmente claro, nem tudo é igualmente evidente para todos. Um exemplo disso é
o livro de Apocalipse. Há muita coisa ali que nós não entendemos, fica na base da especulação, mas ninguém tem certeza se é aquilo ou não. Continuando, mesmo assim, as coisas que precisam ser conhecidas, precisam ser cridas e precisam ser obedecidas para a salvação, estão claramente propostas e explicadas em uma passagem ou outra. Então, o que tem ali no Apocalipse, que nós não conseguimos entender plenamente, ou profecias, às vezes do Antigo Testamento, alguma coisa assim, alguma passagem que nós não entendemos plenamente, isso não são coisas fundamentais para a salvação. O que é necessário para a salvação, para crer, para obedecer, isso está claramente exposto. E especialmente agora, o restante da frase, e pelo devido uso de meios comuns, não apenas os eruditos, os sábios ou os estudados, mas também os indoutos, aqueles que têm pouco conhecimento, pouco estudo, podem obter uma compreensão suficiente de tais coisas. Pelo devido uso de meios comuns, o que seriam esses meios comuns? O estudo das Escrituras, a leitura das Escrituras. E Deus tem sido tão misericordioso que nós hoje temos muito material que pode ajudar, ou irmãos que dispõem o estudo na internet, ou livros que nós podemos usar, só sempre com cautela, com precaução. Não é todo peixe que você pode comer. E quando você come um peixe, você tem que cuidar para não se engasgar com os espinhos, né? Então, todo livro que você for estudar, você precisa tomar esse cuidado. Não é porque cita a Bíblia, tem um livro que é muito conhecido, um livro evangélico, que diz que ele proclama, eu tenho 1.500 passagens bíblicas nesse livro. Tá? É um monte de passagem bíblica, né, de texto bíblico, mas não é um livro confiável. Não é pelo fato de citar a Bíblia que é confiável. Mas vamos voltar, vamos abrir as Escrituras e começar a olhar algumas coisas. Na segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, os versículos 15 e 16, 2 de Pedro 3, 15 e 16. O apóstolo Pedro diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele está fazendo referência às coisas que Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a sabedoria que foi dada a Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Agora, nessas epístolas que Paulo escreveu, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então o apóstolo Pedro reconheceu que nas epístolas de Paulo havia coisas difíceis de entender. Então, é isso que a confissão de fé diz: nem todas as coisas são igualmente claras ou igualmente fáceis. E a própria Escritura entende isso, Deus admite isso, né, que há coisas que são difíceis. Mas uma coisa que é importante entender, que às vezes o texto pode ser de difícil entendimento, mas o problema
Muitas vezes é a nossa atitude diante de um texto. O problema não está propriamente no texto, está na minha disposição de acolher esse texto como palavra de Deus e colocar isso em prática. O problema maior é justamente a minha atitude, a minha maneira de eu me aproximar da palavra de Deus. E as coisas que precisam ser conhecidas, coisas que precisam ser cridas e coisas que precisam ser obedecidas para a salvação estão claramente propostas. E uma pessoa com um coração simples e desejoso de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, ela vai ser conduzida pelo próprio Espírito de Deus a entender essas coisas. Que é pelo uso dos meios comuns. Não tem jeito de eu conhecer a vontade de Deus se eu não me dedicar à leitura da palavra, ao estudo, aquela humilde aproximação da palavra com o desejo, como o salmista orou. Abra a Bíblia lá no Salmo 119. Salmo 119, o versículo 18. Algum dos irmãos pode ler? Quem encontrou? Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, porque eu veja as maravilhas. O problema não está na lei, é que eu tenho uma venda nos olhos. O problema está comigo. É uma venda, está fechado meu olho. Então, aquela súplica humilde ao Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos, tira o véu que tem nos meus olhos. É uma figura, né? Nós não temos uma venda física, mas há um véu sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Um véu que, por natureza, todos nós nascemos com ele. Essa é uma das grandes verdades da palavra de Deus, que é fundamental para a salvação, esse problema do pecado, o nosso problema do pecado, que é profundo e que há uma necessidade de reconciliação. Nós cantamos hoje de manhã sobre... Eu ouvia falar dessa graça sem par, mas para mim não fazia muita diferença, ou nenhuma diferença. Mas eu comecei a ver, eu comecei a sentir o pecado, o meu pecado, aquilo que me separa de Deus. E eu vi sobre mim a espada da lei. O que significa isso? Que Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Isso é fundamental para a salvação. E isso está claramente exposto nas Escrituras. Você começa a ler em Gênesis, você começa a ver que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, depois você vai vendo que a terra se encheu de pecado, Deus enviou o dilúvio, e você vai percebendo, isso é um círculo constante. E a ênfase da palavra de Deus nessa verdade, que o pecado separa o ser humano de Deus. Isso é uma coisa fundamental. E isso está claramente exposto, vai sendo repetido. É muito importante nós prestarmos atenção a isso. Deus não desperdiça nenhuma letra sequer. Nada. Então, se o Espírito de Deus se deu ao trabalho de inspirar os homens que escreveram as Escrituras, sim, ele se deu ao trabalho de fazê-los repetir esse assunto, é porque é muito importante. O fato do pecado me separar. Abra a Bíblia em Isaías 59. Esse é um dos pontos
de extrema importância. Se não começar por aí, nós vamos sempre achar que, por natureza, nós achamos que somos bons. Cada um tem uma boa opinião a respeito de si mesmo. Essa questão de baixa autoestima, isso na verdade não existe. Todo mundo tem uma boa estima de si mesmo. O que aparentemente é baixa autoestima é um egoísmo assim disfarçado, dissimulado. Ser humano nenhum pensa mal de si mesmo, mesmo que fale mal de si mesmo. Mas fale mal de mim, mas fale de mim. O negócio sou eu sou o centro. E esse é a base do pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2. O profeta diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, essa é uma verdade fundamental. E essa verdade, qualquer pessoa que ler a palavra de Deus com simplicidade, não há necessidade de conhecer as línguas originais, não há necessidade. Eu não estou falando contra isso, eu estou falando que não há necessidade. Não há necessidade da pessoa ser instruída, de ter cursos, de ter isso, ter aquilo. Ela precisa ter um coração simples para se achegar a Deus, e ela vai perceber, olha, realmente há um problema seríssimo entre mim e Deus, e eu preciso me reconciliar com Deus. São verdades que elas estão claramente expostas nas Escrituras. Há coisas que não estão tão claramente expostas. Mas essa verdade da necessidade de se reconciliar com Deus, essa está bem claramente exposta. Outra coisa, a questão, ainda continuando com a questão do pecado, isso, como o ímpio, que nunca se reconciliou com Deus, isso está claro que ele precisa se reconciliar e que é o pecado que o separa de Deus. Com respeito ao cristão, a pessoa que já se reconciliou também, já se reconciliou com Deus, o pecado também separa. Ele não pode, o pecado ele sempre separa. Quando nós lemos lá em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus, ele cita o próprio inimigo, as potestades, poderes, ele cita inúmeras coisas, mas ele não cita o pecado. Você pode olhar lá, por quê? Porque o pecado separa de Deus. Ele nos separa, mesmo depois de convertidos, ele separa, tanto que a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu não estou falando da perda da salvação, eu estou falando de perda de comunhão. Estou falando que ele nos separa de Deus, não se iluda com isso. Ele separa. Se eu peco, eu preciso confessar para voltar à comunhão com Deus. Senão eu estou fazendo... Eu estou confiando, digamos, eu fui perdoado. Sim, eu fui perdoado, mas eu tenho que andar na luz. Esse é um princípio para o cristão. E isso está claramente exposto. Salmo 35, onde Davi fala, abra sua Bíblia lá. Salmo 35... 32, perdão. Salmo 32, de 3 em diante. Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, quer dizer, eu cometi o pecado, não confessei,
eu ocultei o pecado, não de Deus porque Ele já conhece, mas Deus ainda assim Ele chama de pecado oculto, né? Porque eu não estou admitindo, eu não estou confessando. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu fizeste o quê? Perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu preciso confessar. Se eu não confessar, não andar na luz, eu não estou... O apóstolo João diz, se eu disser que não cometi pecado, eu estou me enganando a mim mesmo. Eu não estou andando na luz. E Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Eu não tenho como andar com Deus negando o meu pecado. E confessar não é meramente dizer eu pequei. Não é isso, é uma atitude. É uma atitude de reconhecer diante do Senhor. E há uma diferença muito grande entre falar e, de fato, sentir o meu pecado e confessar. O apóstolo João diz, se confessarmos os nossos pecados, os nossos, ele está se incluindo e ele está falando para cristãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós cometemos contra Ele, né? Não é simplesmente achar que eu já fui perdoado, passado, presente e futuro. É uma verdade, mas tem que ser exposta com cuidado, né? Uma verdade que não é assim, não, eu fui perdoado para sempre, então não preciso fazer mais nada. Não é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, e isso está claramente exposto nas Escrituras. E depois o apóstolo João fala, abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, nós vamos ficar aqui com... além desse ponto da confissão do pecado. 1 de João 2, o versículo 1, o apóstolo diz assim, filhinhos meus, ele está falando para irmãos, para os irmãos, né? Então não é uma palavra para o descrente, ele está agora falando do pecado para os filhinhos, para os da igreja, para os que foram remidos, que já se reconciliaram com Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo, né? Lembra o salmista que diz, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então o apóstolo João diz, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês não pequem. Aí ele diz, se todavia alguém pecar, algum de nós, algum de vocês, algum dos nossos pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É essa verdade preciosa, né, que eu confesso o meu pecado e eu tenho um advogado em meu favor. É o Senhor Jesus, que intercede por mim dia e noite, por toda a eternidade vai interceder, para sempre. Essa verdade é claramente exposta, a terrível verdade de que o pecado me separa de Deus, e uma vez que eu preciso me reconciliar com Deus, uma vez que eu me reconciliei com Deus, Ele ainda pode me separar e ainda me separa. Se eu cometo pecado, Ele ainda me separa de Deus. Isso está claramente exposto na Escritura. A outra coisa
que está claramente exposta na Escritura, é o verso 3, 1 de João 2, versículo 3. É uma prova que eu posso fazer e que eu devo fazer a meu respeito. Eu preciso fazer um teste, é como se eu fosse fazer um teste se eu tenho uma habilidade de dirigir ou não. Eu tenho que fazer esse teste para tirar essa dúvida, ou se eu tenho uma doença ou não. Ele diz assim, o apóstolo João: ora, sabemos que o temos conhecido. Ele está falando de conhecer o Senhor. Então, nós sabemos que temos conhecido o Senhor por isto, se guardamos os seus mandamentos. É a questão da obediência. Ela é claramente exposta nas Escrituras. É uma incoerência falar de um crente desobediente. É uma coisa que não é olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Não é normal, isso não pode ser. É um teste que eu tenho que fazer não da vida dos outros, não da vida daqueles com quem eu convivo, mas a meu respeito. Eu preciso me olhar e perguntar: eu obedeço aos mandamentos do Senhor? Eu sinceramente procuro andar conforme a vontade do Senhor? Isso está claramente exposto nas Escrituras. E o verso 4, quando o apóstolo João diz aqui, aquele que diz: eu conheço o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu preciso ouvir essa palavra a meu respeito. Eu tenho que fazer essa avaliação. Suplicar a Deus: Senhor, me ajuda a me ver com isenção, sem preconceito, que cada um de nós está tão perto de si que não se enxerga. Normalmente nós temos a tendência, a facilidade de ver as dificuldades que os outros têm. Então nós precisamos orar como Davi orou: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando nós oramos isso com sinceridade, Deus trabalha no nosso coração. Deus conhece o nosso coração e Ele vai agir. Quando esse texto do Salmo 139, quando Davi diz: prova-me e conhece os meus pensamentos, sempre a ideia que me vem à mente é quando Deus nos prova, os pensamentos eles sobem como se você pegasse uma bola de plástico e pusesse debaixo da água, né? Ninguém está vendo ali, mas quando você solta, é a provação, Deus faz com que aquela bola suba, né? Ou como meu filho falou, que é como as bolinhas do refrigerante, né? Elas vêm à tona, né? Vão subindo. É assim que Deus faz com as provações. As provações servem para isso, para saber quem eu sou, para eu saber quem eu sou. Os outros geralmente sabem quem eu sou, né? Ou sabem, às vezes, até mais do que eu sei sobre mim. Mas quando eu suplico a Deus, sinceramente: Senhor, eu venho tremendo, mas eu venho e eu peço que o Senhor sonde o meu coração. Essa é uma verdade claramente exposta na palavra. Ninguém precisa ser estudado para entender que é preciso obedecer ao Senhor. Outra coisa, voltando para a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até 16. 1 de Pedro 14 a 16.
O apóstolo diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é um absoluto. Isso aqui que o apóstolo Pedro está dizendo, ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Isso é a mesma coisa que o autor da carta aos Hebreus disse: segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. Isso também é claro quando você lê de Gênesis até Apocalipse. Isso é algo claro, não há necessidade de muita explicação sobre isso. É um coração simples, disposto a ouvir e a obedecer, vai entender essas coisas que são fundamentais para a salvação. Então nós falamos do pecado, que nos separa de Deus, nós falamos da obediência. O pecado é essa percepção de que isso me separa de Deus, isso é fundamental, está claramente exposto na Escritura. Falamos da obediência, que é algo claramente exposto nas Escrituras. Falamos da santificação. E há duas coisas que são, por assim dizer, a porta de entrada, que são fundamentais, que nós tratamos viemos mais ou menos de trás para frente, mas o arrependimento e a fé são as coisas que, por assim dizer, se você pensar no ladrão, o ex-ladrão lá na cruz, aquele ladrão que foi condenado, um malfeitor que a palavra de Deus diz, ele foi condenado pelos próprios pecados, ele estava lá praticamente no último suspiro, no último tempinho de vida que ele teve. Ele só teve duas coisas que ele pôde fazer: é arrepender-se e crer. É a essência de tudo. Mas isso não é tudo. São as duas coisas fundamentais: o arrepender-se de quê? Dos pecados que me separam de Deus. Dos pecados, da minha atitude de rebelião contra Deus, que preciso ser reconciliado. Eu preciso me reconciliar, acabar com isso e chegar diante de Deus e descansar nele. É como eu senti sobre mim a espada da lei, mas depressa corri, em Jesus me escondi. Não na obra dele, não naquilo que ele fez, mas nele. Nós às vezes fazemos distinção entre a obra de Jesus e ele. Não é na obra, não é fé na obra, é fé nele. É ele quem salva, ele é o Salvador, ele é o único mediador. Essa é outra verdade absoluta e claramente exposta na Escritura. Que há um Deus só e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem, Deus que se tornou homem. São várias coisas fundamentais que o ladrão na cruz, ele não teve tempo para isso. Ele não teve tempo de um andar em santidade. Mas ele demonstrou essas coisas todas, ele demonstrou um coração arrependido e um coração cheio de fé, naquela simplicidade: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele repreendeu o outro malfeitor, ele falou: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, com justiça, porque as nossas obras o merecem, mas ele nada fez.
Então isso já mostrou, quando você começa a pensar nas coisas que ele falou, mostra que essas coisas mostram que ele de fato se arrependeu dos próprios pecados. E aquele que se arrepende dos próprios pecados pode e deve repreender aquele que age de uma maneira sem temor de Deus. É claro que vai receber as pedradas e pauladas de volta, mas é assim que devemos viver. Nós vivemos num mundo completamente avesso a Deus. E às vezes a gente pensa, não, eu não vou falar porque quem sou eu para julgar? Não é que eu sou alguma coisa para julgar, eu sou luz, e sal e luz nesse mundo. E eu devo repreender as obras das trevas. Agora a ideia é essa, quem é você para julgar? Não, eu não sou ninguém, eu também estou sujeito a julgamento. Mas eu não devo calar minha boca. Quando eu devo falar, sim, eu devo repreender as obras das trevas. Às vezes a gente está tão cheio dessa falsa ideia, de que eu não devo falar nada porque o outro vai se constranger. Sim, vai, eu também me constranjo. Eu também tenho que baixar as orelhas e ouvir o que Deus tem para falar. E está disposto a ser repreendido também. Irmãos, eu acredito que nós não estamos aprendendo nada novo hoje de manhã, estamos revisando, relembrando algumas coisas. E quando os irmãos que escreveram essa confissão de fé falaram sobre isso, que há coisas que não são tão claras, outras que são claras, as essenciais são claras. Eles têm razão, Um coração simples, um coração desejoso de obedecer, de pôr em prática, vai entender qual é a palavra. E nós temos que lembrar o seguinte, às vezes a gente fala muito sobre religião, que a religião não salva, e às vezes nós estamos pensando que um coração simples já é suficiente. Não é. Eu preciso contar com a intervenção de Deus. Por mais simples que eu seja, por mais... eu preciso, de fato, contar com Deus. Senhor, me ensina. E eu preciso, de fato, sempre avaliar a minha vida e não achar que está assim, tudo líquido e certo, que eu já creio nas coisas certas, que eu já estou certo. Isso a gente se ilude. Às vezes eu saí de um determinado lugar, vim para outro, e então agora sim que eu estou com a coisa certa. Não é, a nossa vida é constantemente nos avaliando. Eu sei que quando Deus falou comigo, eu saí de uma determinada comunidade, fui para outra, não aqui, mas eu comecei a pensar, eu não tinha percebido que essa era a minha atitude, que certamente eu saí de um lugar e estava num lugar melhor, assim, mais sadio doutrinariamente, mas eu não percebi que a tendência da gente é estacionar, meio que parar de se examinar, parar de avaliar a fé. Não é aquela coisa mórbida, mas é uma coisa simples diante de Deus. Eu preciso me avaliar, eu preciso me examinar, eu preciso examinar as Escrituras e preciso falar, Senhor, me guia, me dirige, e está pronto a ser dirigido por Deus. E que o Senhor nos conceda a graça, a misericórdia de fazermos isso com a nossa própria vida, de levarmos a sério as Escrituras e de buscarmos ao Senhor, adequarmos a nossa vida ao que a Escritura diz. Se você está lendo a Bíblia, quando Deus fala ao seu coração,
para, não avança a leitura. Às vezes a gente tem o propósito, não, eu vou ler tanto da Bíblia, eu vou ler 1 capítulo, 2 capítulos, ou 3 e tal, e a gente vai até o fim, sem parar. Não é leia, mas ouça o que você está lendo. E se Deus falar ao seu coração, alguma coisa que você vê que não bate com aquilo que você está vivendo, sua vida não está adequada ao que Deus está, ao que diz na palavra dele, para ali. Para e fica o tempo que for necessário, 1 dia, 2 dias, o quanto tempo for necessário. E busca de Deus a graça para pôr isso em prática. Se é um pecado para confessar, confessa ao Senhor. Se é uma coisa para parar de fazer, suplica a graça de Deus para parar. Se é para começar a fazer certa coisa, suplica de Deus a graça para fazer isso. E assim nós vamos aprendendo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bem?